Êxodo capítulo número 12, versículo 11. Depois nós vamos ler Apocalipse capítulo número 14, versículo 4. Êxodo capítulo número 12, versículo 11 diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Apocalipse capítulo número 14, versículo de número 4. Apocalipse 14, 4 diz assim: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, eu estou um pouco rouco, mas vou me esforçar para ministrar a palavra do Senhor, e espero que os irmãos compreendam. Êxodo capítulo número 2, melhor dizendo, Êxodo capítulo número 12, fala-se da Páscoa, a Páscoa bíblica. Ontem foi Páscoa bíblica. Alguém pode dizer, não, vai ser semana que vem. A da semana que vem não é a bíblica. É uma festa que foi criada aí pelo Império Romano, junto com a Icar. Mas a festa bíblica da Páscoa foi ontem. Ontem, no pôr do sol, iniciou os 7 dias de pães ázimos. E no primeiro dia é onde se tem o jantar de Páscoa. Ou seja, hoje, no pôr do sol, finalizou a Páscoa, o jantar de Páscoa. E aí nós temos mais 6 dias de festa sem fermento, que é chamado de pães ázimos ou primícias. Por que eu estou falando isso? Para os irmãos entender e compreender o caminho que nós vamos levar aqui, a mensagem do Senhor. Amém? Então ontem foi Páscoa. Quando eu falar isso, que fique claro na mente dos irmãos, a Páscoa na contagem bíblica. Se você ler, eu não vou ler aqui, que senão ia tomar muito tempo. Êxodo capítulo número 12, do versículo 1 em diante, vai falar o dia, que deveria ser separado o cordeiro, e toda a questão do cordeiro, para que eles comessem. E também, biblicamente, na Páscoa, é o primeiro ano do ano, ou primeiro dia do ano, melhor dizendo. Então, biblicamente, o primeiro dia do ano ocorre na Páscoa. É só você ler aí depois na sua Bíblia, a partir de Êxodo 12, você vai compreender com clareza essa questão, porque está bem explícita lá. Se nós observarmos todo o livro de Êxodo, irmãos, nós vamos ver, antes até da Páscoa, no capítulo número 12, se você ler do 3 em diante, você vai ver que a Moisés, ele começou a falar com Moisés acerca de uma libertação. Libertação do quê? Do Egito, das cargas de Faraó. E o Senhor usou a Moisés para ele trazer essa libertação. Então ele começa a falar lá no Egito para Faraó que eram para eles libertarem o povo, porque o Senhor queria que esse povo adorasse a ele no deserto. E aí o que acontece? O Faraó começa a endurecer o coração. Ele endurece o coração por 6 vezes. E a Bíblia diz que, vendo Deus que Faraó endurecia o coração, tornou mais duro na 7ª vez. Então, não houve acordos com Faraó para libertar esse povo. E nós conhecemos lá, você deve conhecer a história das 10 pragas. A última das pragas era a morte de um primogênito. E não que Deus não saiba, ou que o anjo também não saiba, porque são seres espirituais e eles sabem muito bem, mas o Senhor pediu para fazer uma marcação. E qual marcação? Marcar na porta da casa com sangue, para que o anjo passasse por cima. A palavra Pessah, ou Páscoa,
pensar em hebraico, significa isso, passar por cima. Por quê? Naquela noite, o texto que nós lemos aqui diz: vocês vão matar o cordeiro, retirar o sangue, passar nos umbrais da porta e fazer esse cordeiro. Vocês vão comer esse cordeiro. Comam rapidamente, apressadamente. Aí o texto que nós lemos diz: os vossos lombos cingidos, ou seja, coloque tudo que você vai levar nos seus lombos. E aí o texto continua dizendo: sapatos nos pés. Estão preparando, que vocês estejam preparados para fazer uma viagem, que vocês estejam já prontos para comer e partir. Por quê? Porque o Senhor ia passar através do anjo por cima das casas. E onde não tivesse a marca do sangue na porta, o Senhor iria ferir de morte o primogênito, tanto da casa quanto dos animais. E isso sucedeu até com o próprio filho de Faraó. E aí ele ficou com medo, ou com pavor, não sei, e ele deixou o povo de Israel sair ali, que ainda não era o povo de Israel, eram chamados de os filhos de Israel, do Egito, para eles entrarem para o deserto. Amém? Irmãos, o que isso traz para nós de ensinamento? Se você escuta lá meus podcasts, todos os dias quase que eu mando lá no grupo da igreja, nós temos um podcast, é brincadeira, que eu sempre mando, que finalizou semana passada, que é do Egito a Canaã. Por quê? O Egito traz a tipologia do mundo para nós. O Egito traz para nós o tempo que nós estávamos escravos no mundo. Mesmo que você nasceu na igreja, como é o meu caso, nasci em berço cristão desde pequeno, cresci na igreja, me batizei com 12 anos, que é o padrão de quem nasce na igreja. Mesmo que você nasceu dentro da igreja, numa expressão, você precisa nascer de fato de novo. Ou seja, o fato de ser filho de crente não nos garante que somos crentes. Nós precisamos nascer de fato de novo. E aí, o Egito, ele traz a tipologia do mundo. Nós éramos escravos no Egito. E o que acontece? O Senhor, Ele quer nos ensinar que aquele cordeiro morreu para fazer a marcação da casa. Para quê? Para nos trazer liberdade. O anjo não ficou olhando quem estava dentro da casa. Deixa eu ver quem está lá. É o Rubens. Não, eu vou matar o primogênito. Não. O anjo só olhou o sangue que estava na porta, irmãos. Se houvesse sangue, estava debaixo de aliança. E o anjo não feriria. Se não tivesse sangue, o anjo feriria, porque estava fora de aliança. Então o que acontece? Isso mostra para nós o fato de nós comermos o cordeiro para nos trazer salvação. Isso é explícito na mesa. Quando nós ceamos, nós estamos lembrando desta festa. É uma lembrança vaga, distante, mas porque o Senhor mudou a festa. Nós não comemoramos Páscoa naquele sentido mais. Ou seja, nós não comemos cordeiro com ervas amargas, mas nós comemos o pão e bebemos o cálice, porque a Bíblia diz que todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o Senhor disse que mediante aquele comer daquele cordeiro e passar o sangue na porta, eles seriam livres. Amém? Então o que acontece, irmãos? Há uma bênção em comer o cordeiro. Há uma bênção, trazendo a tipologia bíblica para nós, em comer Cristo, ou seja, colocar Cristo para dentro de nós. Não é assim que a Bíblia diz? Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, no capítulo número 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, mesmo que seja de uma forma mística, uma forma que não seja muito fácil de compreender e explicar, mas o texto aí nos garante: eu sou um tabernáculo portátil da glória de Deus, ou seja, eu sou um pequeno templo, e o Espírito de Deus habita dentro de mim. Aonde Ele habita? É no meu ventre, é dentro do meu corpo, é num sistema místico que eu não consigo explicar essa união. Não sei te trazer com tantas clarezas. Eu teria
né, tem a possibilidade de explicar algumas coisas para os irmãos, mas não tem a clareza exata do local e da forma que é. Mas a verdade é que, de fato, como a Bíblia nos garante, e eu creio na palavra, Ele habita dentro de nós, e há uma bênção nisso. Amém? Então, quando nós comemos o cordeiro, nós somos livres das cargas do Egito ou das cargas do mundo. Esse é o primeiro ponto. Se alguém chegou aqui nessa noite e ainda não colocou Cristo para dentro, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade da pessoa crer, de você crer e Jesus vir morar dentro de você. Há uma bênção poderosa nisso. Por quê? O Senhor tinha dado uma promessa em Êxodo 6, versículo de número 6 e 7, diz assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com juízos grandes, e vos tornarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Aqui, irmãos, tem 5 bênçãos. Os hebreus, quando eles, ontem, por exemplo, quando eles fizeram, e se fizeram bem feito, como deve ser feito, a festa de Páscoa, eles encheram 5 cálices, porque tem 5 bênçãos aqui. O próprio Senhor fez isso, está no Evangelho. Diz que o Senhor tomou um cálice, e depois o Senhor tomou outro cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, no ceder de Páscoa, no jantar de Páscoa, os judeus, eles colocam 5 cálices. Para cada cálice, uma dessas bênçãos que eu li. Eu sou o Senhor que vos tirei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E o 5º cálice, e vos tornarei por meu povo. Esse cálice ninguém toma ele, só eles tomavam os 4. Esse 5º cálice, eles diziam que era um cálice guardado para o profeta Elias. E nós entendemos que o Senhor pegou este 5º cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, o Senhor nos tornou seu povo. Amém? Nós não éramos povo, irmãos. Nós não tínhamos alcançado misericórdia. Mas com a rejeição, porque lá em João 1,12 diz, veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Então nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Então a Páscoa fala do quê? Fala de libertação. A Páscoa fala de deixar o Egito. A Páscoa fala de deixar o mundo. A Páscoa fala de deixar o vínculo com o mundo. Porque assim que eles saíram, eles enfrentaram o mar. E ali, na nossa caminhada cristã, irmãos, é o batismo. Então eles saíram do Egito, mas o Egito foi atrás deles. Ou foi atrás deles, mas quando eles passaram pelo mar e saíram do outro lado, nunca mais o Egito os perseguiu. Ou seja, quando a pessoa de fato se batiza, é para ela romper com todos os ligamentos que ela tem com o mundo. Amém? Então existe essa bênção em colocar o cordeiro para dentro de si. Então quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, é como se nós estivéssemos colocando o cordeiro para dentro de nós. Por isso que Paulo diz, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ou seja, Cristo é o cordeiro que nos trouxe libertação do Egito, ou seja, do mundo. Amém? Essa é uma bênção, irmãos, para nós. Então, eu acredito que todos que estão aqui já comeram o cordeiro, ou não? Todos comeram, irmãos? Nós já colocamos Cristo para dentro de nós. Já colocamos o Senhor para dentro de nós. E há uma bênção poderosa nisso. Há uma bênção gloriosa nisso. Se você colocou o cordeiro para dentro de você, nunca ele vai sair. Amém? Amém? Se o crente for muito ruim, o máximo que ele consegue é apagar o Espírito. Mas o Senhor um dia vai acender o Espírito de novo. Por quê? Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então se alguém
apagar o espírito, ferir o espírito, deixar o espírito triste, mesmo assim o Senhor ainda vai se esforçar ao máximo para que aquela pessoa, ao ouvir a voz, não endureça o coração. E se tiver duro, o Senhor ainda tentará pelo seu espírito amolecer esse coração de pedra e transformá-lo em coração de carne, para a glória dele. Então, esse é o primeiro aspecto do cordeiro. Colocamos o cordeiro para dentro de nós, e há uma bênção nisso. Irmãos, hoje mesmo até falei para os meninos ali, ontem estava um pouco de dificuldade de dormir, estava com um pouco de gripe, estou ainda. E aí o Senhor estava ministrando no meu coração um pouco dessa mensagem, e Ele me lembrou algo que talvez você já tenha visto, mas eu nunca vi, eu nunca parei para pensar. As duas festas que nós comemoramos na igreja, ou as duas festas bíblicas instituídas na igreja, fala de morte. A Páscoa e o batismo, ou melhor dizendo, a ceia e o batismo. No batismo nós celebramos a morte de um irmão para uma nova vida, não é assim? É o único funeral que tem festa. É só você olhar todas as nossas... Se você olhar todas as nossas fotos lá dos batismos, você vai ver que tem festa. Mesmo que o indivíduo ali, quando ele é de fato, e se ele crê mesmo, quando ele é submergido nas águas, é como se ele estivesse sendo sepultado. E quando ele sai um novo homem, dizendo: morreu o velho homem, o Adão morreu, ou morreu-se tudo para o mundo, para viver agora só para Deus. E a nossa mesa também nós celebramos a morte. A morte de quem? A morte do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês celebrarão, ou vocês lembrarão, ou vocês farão menção da minha morte, até que eu volte. Então as duas festas nossas, irmãos, elas falam de morte, de morrer. Por quê? Porque a nossa vida cristã é uma vida de morte. É uma vida de morte. É todo dia Adão estar morto e Cristo vivendo em nós. E o outro texto que faz uma diferenciação, no texto que eu li para os irmãos, primeiro, esse tempo aqui que eu tomei aqui foi para explicar para os irmãos que há uma bênção em colocar o cordeiro morto para dentro. Ou seja, em comer, eu espero que os irmãos entendam que eu estou falando numa linguagem espiritual, em comer o cordeiro que é Cristo. Há uma bênção nisso. Mas o texto que eu li em Apocalipse 14, versículo 4, ele diz assim: estes, quem são estes? São 144 mil que estão selados em cima do Monte Sião, e eles têm o selo de Deus e o selo do seu Filho. E o texto diz: estes são aqueles que não, estes são o que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Claro que isso é uma linguagem espiritual. Como eu disse em algumas mensagens aí para trás, a mulher traz esse aspecto para nós na Bíblia, de às vezes ou estar falando da igreja ou de algo glorioso, ou às vezes estar falando de um sistema caído, como é a mulher lá de Mateus 13, a mulher de Zacarias 5, a mulher de Apocalipse 17, a mulher, né, que está lá na igreja de Tiatira, que é Jezabel. Então o que acontece, irmãos? Esse se contaminar com mulheres está falando nesse aspecto. É bom para os irmãos, em Corinto vai falar sobre isso. Eles não estão contaminados com doutrinas erradas, com heresias erradas. O fato, irmãos, às vezes de nós termos uma interpretação diferente da Bíblia é uma questão, mas tem pessoas que são hereges, tem pessoas que eles ferem o testemunho do Senhor, tem pessoas que eles pegam as verdades bíblicas e são totalmente levianos quanto a elas. E esse texto sobre esses homens diz: eles não se contaminaram com mulheres porque são virgens.
E aí o texto diz: estes são os que seguem o Cordeirinho. Estes são os que seguem o Cordeirinho para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então agora, o escritor bíblico, ele faz uma diferença. Ele diz, se nós pegarmos o Espírito Santo, que é o autor, aquele que escreveu, que inspirou a Bíblia, primeiro ele fala de uma bênção de colocar o Cordeiro para dentro de nós. Mas agora ele está falando de uma bênção de seguir o Cordeiro. Existe uma bênção em colocar o Cordeiro para dentro, mas existe uma bênção em seguir o Cordeiro. E o texto que nós lemos aqui fala que esses homens que têm o selo de Deus e o selo do seu Filho, eles seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vai. Aonde o Cordeiro vai, eles estão seguindo. Irmãos, aqui eu quero fazer uma pergunta a mim e aos irmãos. Primeiro, quem nós seguimos? Não é para você responder, é para você pensar. Eu hoje estava pensando também, quando eu fiz essa pergunta, quem eu tenho seguido? Porque as primícias aqui, aqueles que serão tomados antes do Senhor na sua vinda, aqueles que vão estar em pé diante do trono do Filho, os que vão ser arrebatados para o trono de Deus, eles têm um aspecto: eles seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vai. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo número 12, que ali para mim são os mortos que já morreram no Senhor, aquele filho varão que nasce, e lá embaixo diz que eles não temeram a vida diante da morte. Ou seja, eles eram tão crentes que eles perderam a sua vida por amor do Senhor. Esse perder pode ser literalmente, porque ali para mim de fato me parece ser literalmente, morreram, tiveram sua cabeça cortada como Paulo, por amor do Senhor. Ou não viveram a sua vida, mas viveram a vida que Deus os propôs para eles viverem. Eles têm algo em comum, tanto os de Apocalipse 12, quanto os de Apocalipse 14. E o que é, irmãos? Eles seguem o Cordeiro. Eles creem na vida ressurreta que o Cordeiro colocou para cada um. Então lá em Apocalipse 12 vai dizer: eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram Satanás pelo testemunho que deram diante da morte. E aqui em Apocalipse 14, que para mim são vivos, não mortos, que morreram no Senhor, mas vivos, o texto está dizendo: eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Então, antes de nós falarmos aonde o Cordeiro está indo, nós temos que saber quem nós estamos seguindo. Quem nós seguimos, irmãos? Talvez eu vou responder: eu sigo Jesus. Mas você sabe então o caminho que o Senhor traçou? Você sabe o caminho que o Senhor andou? O que nós temos seguido? Nós temos seguido a mídia? Nós temos seguido a internet? Temos seguido um famoso lá da internet? Abro o Instagram lá e vou seguir um famoso. Tudo que ele fizer eu vou fazer. Quem nós temos seguido? Então, essa pergunta primeiro, porque eu sou bastante crítico comigo, irmãos, também. Sempre fico me perguntando: será que eu não estou alienado nas coisas? Será que eu estou vendo com clareza o Evangelho? Porque para sermos enganados é isso aqui, ó. Eva foi enganada com uma conversa. Não sei se aquela conversa perdurou por muito tempo, mas na Bíblia foi uma conversa só, e uma proposta maravilhosa.
As pessoas criticam Eva, mas a proposta foi maravilhosa. O dia que você comer, você será como Deus. E não diz o dia que você comer, você será igual ao capeta. O texto diz, o dia que você comer, você será como Deus. Não é uma proposta maravilhosa? É isso que está na minha Bíblia e na sua, irmãos. Então o que eu sempre falo, o engano, ele não é o inverso. O engano contém a verdade. O engano não é o inverso. Ao que nós olhamos falando, isso daí é do Satanás. Não, o engano contém a verdade. Parece bom. Nós olhamos e falamos, o Senhor está ali. E o Senhor não está lá. Então quem nós seguimos? Quem nós estamos seguindo hoje? Se você observar na sua vida, quem você ouve com frequência? Se você gosta de estudos, quem são os teus mentores? Eu estou falando, irmãos, de evangelho, tá? Por exemplo, se você é um médico, alguma coisa, em qualquer outro sentido, você tem que ter mentores da área. Eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de evangelho, né? Eu não entendo nada de medicina, de advocacia, de qualquer outra coisa. Eu entendo de algumas coisas só que constituem as minhas profissões. Mas estou falando de evangelho. Quem você tem seguido? Nós precisamos, irmãos, saber e discernir quem nós seguimos. O primeiro que nós temos que seguir é o Senhor. Depois, crendo que o Senhor levanta homens que mostram o caminho. O texto aqui que nós lemos, os dois textos diz, há uma bênção em colocar o cordeiro para dentro. Essa é a salvação. Essa é a nossa salvação. Nossa libertação do Egito. Agora há uma bênção em seguir o cordeiro. E o texto que nós lemos aqui diz, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus. Eles estão maduros. O que era a primícia? A primícia era o primeiro fruto que se colhia quando se tinha as plantações. Normalmente a primícia era uma primícia de cevada. Depois o trigo e por fim tinha a última colheita. E se você veio aqui no Clube do Livro, foi falado sobre isso. Que Boaz deixou ou pediu para o pessoal das colheitas deixarem cair espigas de propósito para que o rabisco fosse de Ruth. E o rabisco, irmãos, era do peregrino, do órfão, da viúva, do estrangeiro que estava em Jerusalém ou em Israel. Então, quando estava colhendo, se caísse da sua colheita, em tese, né? Não sei se faziam isso, mas se caísse lá do seu pano, do seu saco, não sei a forma que eles estavam colhendo, algum item, uma espiga de milho, caísse no chão, não podia colher. Tinha que deixar lá. Por quê? Porque o peregrino, o forasteiro, o que vinha de longe, o órfão, a viúva, iria passar lá, iria pegar aquela espiga e ia se alimentar. Então na colheita nós temos o rabisco, que é o final, a grande colheita, que é o meio, e nós temos a primícia, que é os primeiros frutos que ficam maduros. Se você já viu alguma planta, você deve saber do que eu estou falando. Se você já viu café, laranja, qualquer milho, qualquer outra coisa, você vai olhar lá e vai diagnosticar. Olha, a grande parte dos frutos estão verdes, mas tem uma laranja lá que já está ficando madura. Se ela não for colhida, o que vai acontecer? Ela vai estragar. Ela vai cair no chão, vai apodrecer. Então esses que seguem o cordeiro são os que o Senhor os constituiu por primícia, ou seja, são primeiros. Eles amadureceram primeiro. Por que, irmãos, que eles amadureceram primeiro? Por conta dessa bênção de seguir o cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Então há uma bênção em colocar o cordeiro para dentro, mas há uma bênção em seguir o cordeiro. Agora, aonde o cordeiro está indo?
Para onde o cordeiro está indo, irmãos? Só um caminho. E eu mandei o caminho lá para os irmãos, no grupo. O caminho é de Belém a Jerusalém. E durante um tempo aqui, irmãos, eu vou falar desse caminho. Hoje só estou dando a introdução, para nós sabermos o caminho de seguir o cordeiro. De Belém a Jerusalém. Esse é o caminho. Já passou em Belém? Jesus em Belém, ele é o quê? Alguém lembra? Uma criança. Tempo de Belém, Jesus é uma criança. Ele nasceu em Belém. És tu, Belém Efrata? De maneira nenhuma eras a menor de Judá. De ti virá o legislador, a saber, Jesus, o Messias. Lá ele é uma criança. Então, qual é o aspecto de Belém, irmãos? Ser como uma criança. Seguir o cordeiro em Belém é nós sermos como uma criança. Os discípulos brigavam entre eles por posição. Qual será o maior do reino? A mãe dos filhos de Zebedeu decretou a morte dos filhos dela. Porque ela chegou para Jesus, cutucou ele e falou assim: põe um à tua direita e um à tua esquerda, quando entrares no teu reino. Essa briga, irmãos, por status espiritual não é de hoje, os discípulos tinham. Essa briga pelo palco, por se aparecer. Aqui nós somos uma pequena comunidade ainda. Graças a Deus não temos. Espero nunca ter. Mas essa briga por estar aqui em cima pregando, aparecendo, saindo bem nas fotos, é desde aquela época. Não é algo de hoje que criaram. A área VIP tem desde o tempo de Tiago. É só você ler. Desde o tempo de Tiago fala-se disso. De uma forma diferente, é claro. Mas eles estavam... E ela chegou para Jesus e falou: coloque um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus falou: mas eles vão beber o cálice que eu vou beber? Aí elas: beberemos, mas não vai ser permitido. E eles beberam o cálice da morte, mas não ficaram à direita e à esquerda do Senhor. Então os discípulos estavam brigando, falando: quem é o maior de nós? É Pedro? É João? Quem é o maior? E Jesus pegou uma criança e falou: o maior é quem for igual à criança. Então seguir o cordeiro em Nazaré é parecer com uma criança, irmãos. Melhor dizendo, em Belém, que é o começo da sua jornada. E de Belém o Senhor foi para onde? Nazaré. Hoje eu só estou falando por cima, depois a gente vai voltar. Mas Nazaré, irmãos, é o tempo do anonimato. É o tempo que se trabalha e não vê resultado. Você já imaginou como as pessoas tratariam Jesus hoje? Como esse sistema do mundo trataria Jesus hoje? Pelo menos 18 anos na carpintaria. Pelo menos 18 anos na carpintaria. O rei do universo, 18 anos fazendo móveis. E não era com o Promob. Olha o Kevin ali. Promob, né? Promob, que desenha móveis planejados. Você já imaginou como que era fazer móveis há 2000 anos atrás? 18 anos, pelo menos. Pode ser menos. Vamos falar 15. Com 15 ele começou. 15 anos que seja. O menos generoso, 10 anos. Com 20 ele começou a fazer os móveis. Que não é, nós sabemos que um judeu depois de bar mitzvah, com 13 anos de idade, ele pode até casar. Ou seja, ele já trabalha, já trabalhava a partir de 13 anos
para cuidar de uma futura mulher, se ele tivesse. Então, 13, 18 anos no anonimato. 18 anos, alguém chegaria e falava: o que você está fazendo aí? Vamos destravar Jesus. Vamos virar a chave de Jesus. É perder quantos anos aí, Jesus? A mais. Jesus tivesse começado com 20 anos. Se Jesus tivesse começado com 20, não tivesse passado todo aquele tempo lá. Irmãos, para aguentar o que Jesus aguentou, ele fez os tempos certinhos. Essa prova que você passa é para aguentar o que está esperando lá na frente. Se coloca o rapaz com 20 anos para tomar nas costas um monte de paulada. Eu estou colocando pau, mas não era, era zorrague. Como o Senhor tomou, qual era a probabilidade de suportar aquilo? Porque já está escrito para nós, está lá escrito, que o Senhor orou e falou: Pai, se possível, se tiver uma forma, se tiver um jeito, se der para fazer de outro jeito, passa de mim o cálice. E nós estamos falando de um homem lá de 30 para 33 anos. Porque aqui tem uma divergência entre as idades. Então eu vou colocar de 30 para 33. Eu sou 2 anos mais velho do que ele. Então, irmãos, os passos do Cordeiro são esses. Não há triunfo, há morte em Jerusalém. Não há triunfo em Jerusalém, há morte. Você e eu escolheria onde, irmãos? Para começar, Jerusalém. A melhor cidade que nós temos dentro de Israel. Tem mais pessoas. Aqui eu vou conseguir medir melhor a minha ideia. Mas o Senhor escolheu onde? Belém para nascer e Nazaré para crescer. Ao ponto do Natanael, que reza a lenda, que era um descobridor de falsos messias, quando alguém chega para ele e diz: eu encontrei o Messias. Aí ele diz: de onde ele vem? Aí o amigo lhe diz: ele vem de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, não é isso que nós falamos? Aí Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o que é respondido para ele? Vem e vê. Então, irmãos, Nazaré não era uma cidade de delícias. Não era uma cidade gloriosa. Era uma cidade pequena. E o fim é Jerusalém, não o começo. E aqui, para terminar, que eu não vou estender muito essa mensagem, porque eu quero depois pontuar cada um desses caminhos, para nós entendermos como é seguir o Cordeiro. O Senhor dando a entender que subiu de costas para Jerusalém, na sua ascensão, olhando para Betânia. Ó, irmãos, depois de apanhar, morrer, ser tido como criminoso e voltar dos mortos, como nós estaríamos? Se alguém fizesse o que fizeram com Jesus e você voltasse dos mortos, com o corpo glorificado, como você agiria? Como nós agiríamos? O Senhor ficou 40 dias se escondendo, andando para lá e para cá. E a sua ascensão é de costas para Jerusalém, dando a entender a Escritura. Olhando para Betânia, que lá ele tinha os seus discípulos, dá a entender que eles estavam lá, e os seus 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. Agora nós, eu não vou falar você, mas acho que eu, Rubens, se passasse por aquilo tudo, por isso que eu preciso seguir os passos do Cordeiro, eu ia ascender aonde? Dentro do templo de Jerusalém.
na hora da oração, 3 horas da tarde. Ele chega lá, os caras já iam ficar, é o Cristo, é o que nós matamos. Ele chegar daquele jeito, ia subir ali, com toda a pompa, olhando para mim, e dizendo, realmente é o Messias que nós matamos. Mas ele subiu aonde? Fora do templo, num lugar que não tinha visibilidade, irmãos, olhando para Betânia, onde estava o seu amigo, que não era seu discípulo, no sentido, ele não chamou para ser seu 12, mas ele era amigo do Senhor, Lázaro, olhando para aquela cidade, porque ali tinha a realidade espiritual, melhor do que o culto que tinha em Jerusalém. E ele ascendeu aos céus. Esse é o passo do Cordeiro, irmãos. É aqui que pega o Evangelho. É aqui que pega o Evangelho. O Evangelho não pega em comer o Cordeiro. O Evangelho não é difícil em crer no Senhor. A bênção de crer no Senhor, colocar o Cordeiro para dentro, nos garante a salvação. Olha, se Cristo está dentro de você, você é uma nova pessoa. E eu não estou falando de mudanças, irmãos. Eu não estou falando de novo caráter, eu não estou falando de deixar os pecados. Eu estou dizendo que de fato você é um novo ser, uma nova criatura. Você se fundiu com Deus. Aqueles que se unem com o Senhor fazem com Ele um só espírito. Você não é qualquer pessoa mais. Você é um novo ser, um sacerdote, um rei. Todo o governo que está nas mãos dos anjos e dos homens, o Senhor nos dará. Eu que você seja simples e nem entende muito o que eu estou dizendo ainda. Mas naquele dia o Senhor trocará os exércitos dos céus e os governos da terra. Mas para nós sermos estes, irmãos, legítimos, nós temos que seguir o Cordeiro. Se nós não tivermos, as pessoas acham que quando elas morrem, automaticamente vem sobre elas todo o discernimento, toda a sabedoria, todo o parâmetro da glória de Deus. Não vem, irmãos. Tem que aprender aqui, tem que ser humilde aqui, tem que ser servo de todos aqui, ou senão Deus teria mais um problema com os homens, o que Ele já teve com os anjos. O Senhor mostrando, não está escrito, eu estou fazendo uma inferência, isso não está escrito na Bíblia que eu vou dizer para vocês, estou pensando que foi dessa forma. O Senhor mostrando, olha as minhas criações, olha o homem que eu constituí, mostrando para os anjos, e os anjos, esses seres vão nos adorar. Esses seres vão nos adorar. E foi isso que aconteceu, por isso o Senhor mandou o dilúvio. Porque os anjos não soube lidar com isso. Buscar a adoração dos homens. Olha, irmãos, não quero entrar nesse mérito hoje, mas você acha que a humanidade ela é tão, vou usar uma palavra bem chula, burra ao extremo, de fazer um monte de cultos a Moloque, a todos esses deuses que são pedra e não forem respondidos nunca? Você acha? Você acha que a pessoa pegava seu filho e dava a Moloque e ele não era respondido? E essa prática perdurou por tantos e tantos anos? Eu estou fazendo algo que não me traz retorno? Homens que amam o retorno, com certeza tinha retorno. É a mesma forma que nós ministramos oferta aqui. Você viu a forma que o Alexandre fala? É a mesma forma que eu falo e os irmãos falam. Nós não vendemos Deus. Agora, se nós começarmos a vender, olha, essa água ungida aqui, vai ter um monte de gente querendo comprar. Esses homens, eles adoraram esses anjos, esses demônios, esses seres, porque eles traziam algo que eles queriam. Mas eu comecei esse assunto, e para finalizar, irmãos,
Por que nós temos que ser humildes? Para nunca passar, e não há probabilidade disso, porque esses corpos estarão glorificados. Mas você já imaginou se Deus te desse um poder, como você agiria? Você já imaginou se Deus nos fizesse lá igual o Goku, bem chula, a palavra aqui, bem chula? Como você agiria com as pessoas? Tomou uma fechada no carro, que eu fico estressado quando acontece isso. Como eu ia agir? Como ia ser a minha reação? Tchau. É brincadeira que eu estou falando aqui, às vezes soa como uma palavra chula, mas é a verdade, irmãos. Você vê que o Senhor, mesmo glorificado, Ele sai à parte na sua ascensão, mesmo com todo o poder, porque Ele disse isso aos discípulos. As suas últimas palavras são: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Essas são as últimas palavras do Senhor. Mas aonde que é a sua ascensão? Não é lá em Jerusalém, no meio de quem o matou, é a parte. É sem aparecer, é sem trazer glória para si. Esse é o caminho do Cordeiro, irmãos. Se nós queremos seguir o Cordeiro, é esses caminhos que nós temos que trilhar. Se fosse eu, talvez eu ia voltar lá no templo e ia sair perseguindo os soldados. Eu não sou tão maléfico assim. Mas tem pessoas que guardam muita raiva no seu coração. Cadê o soldado lá que furou o meu lado? Deixa eu explodir ele agora. Por isso que não foi permitido para aqueles dois assentarem ao lado do Senhor. Reza a lenda que uma vez, isso foi um pastor que contou, não sei se é verdade, que ele ungiu um diácono a presbítero. E ele recebeu na sua igreja um pastor. Estava ele e o pastor conversando e o diácono do lado. O pastor falou: tem um copo d'água? Pô, estou com sede. O pastor olhou para o diácono, que foi ungido aquele dia, não sei se é verdade, estou vendendo peixe do jeito que eu comprei. Olhou para aquele diácono e falou: você não pega um copo de água para o pastor? Aí ele olhou e falou: mas... Aí o rapaz: mas você não pode pegar? Não, porque eu não sou mais diácono, né, pastor? Eu sou presbítero. Quanto mais subirmos, mais vamos descer, irmãos. Você é apóstolo, semideus, patriarca, sei lá. Você tem que ser servo de todos. Quanto mais nós subirmos, o Senhor pegou a pirâmide e inverteu para baixo. Mais vamos descer. Mais temos que ser servos. Quem não servir aqui vai ter um tempo depois para aprender a servir. Então o passo do Cordeiro é esse, irmãos. A bênção da salvação, colocamos Cristo dentro de nós. Mas agora temos que o seguir. Segue o Cordeiro para onde ele for. Aonde está o Cordeiro? Olha, o Cordeiro está lá em Nazaré. Olha, aonde está o Cordeiro? Olha, o Cordeiro está em Belém. Aonde está o Cordeiro? O Cordeiro está na Galileia, maltratado, vivia fugindo, armavam emboscadas para matar o Senhor. Foi acusado do que não fez no Getsêmani. Ficou deprimido ao ponto de dizer: Senhor, passa de mim o cálice, suou sangue. Morreu na cruz como um pecador maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro, dilacerado e nu. Esse é o passo que nós temos que seguir, irmãos. Se nós quisermos ouvir ou fazer parte destes, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São dentre os homens que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então colocar o Cordeiro para dentro, todo esforço é dele. Seguir o Cordeiro é nosso, por intermédio dele. Porque sem ele nada podemos fazer. Então, se você já colocou o Cordeiro dentro de você, aonde você está hoje?
Aonde você está nessa jornada? Eu falei por cima, mas talvez está em Nazaré. É o tempo do anonimato. Minhas coisas não dão certo. Não tenho o carro que eu quero ainda. Estou sem carro. Meu trabalho não está dando certo, a minha empresa não está dando certo. Siga o Cordeiro, irmão. Se for a vontade dele, tudo dará certo. Já parou para pensar que talvez não é a vontade dele? Ele está te livrando de uma coisa pior? Porque às vezes nós falamos as coisas, e nós temos a tendência do que é bom é de Jesus, o que é ruim é do capeta. Mas Paulo foi proibido de pregar o evangelho um dia. Imagina, eu proibi você de fazer uma casa de paz, uma célula. O irmão chegou, pastor, vai lá naquela casa lá. Aí nós oramos, o Senhor diz, não vai lá. Se eu falar isso para muitos irmãos, talvez eles nem acreditem que eu estou falando pelo Senhor. E que o Senhor me livre de falar isso um dia. Mas Paulo foi proibido de pregar o evangelho. Então, seguimos, que nós possamos seguir o Cordeiro. Que o Cordeiro dá testemunho de Deus. Seguir as palavras do Cordeiro. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quais os mandamentos, irmãos? Mateus 5, 6 e 7, o clássico. Repetitivo, mas difícil. Repetitivo, mas difícil. Orar pelos inimigos, abençoar os que vos maldizem. Se alguém ferir um lado, dá o outro. Se alguém roubar o seu carro, dá a chave da casa. Difícil. Porque para nós, irmãos, tem um leão aqui, muito bonito por sinal. Mas para nós, ele é cordeiro ainda. Está lá em Apocalipse. João vê e o ancião diz: o leão da tribo de Judá, que venceu, ele é digno de abrir o livro. Para o ancião ele é leão. Mas aí João olha e diz assim: eu olhei e vi como um cordeirinho morto. Para nós ele é cordeiro. E não é qualquer cordeiro, é um cordeirinho. A palavra grega aqui é cordeirinho. É cordeiro pequenininho que está sendo criado para ser morto. Então, para os anjos ele é leão, para nós ele é cordeiro. Vamos seguir o cordeiro, amém? É difícil, mas nós já temos ele dentro de nós, irmãos. Sem ele estar dentro é impossível. Já é difícil com ele dentro, mas sem ele estar dentro é impossível. Então que o Senhor nos dê graça para não só termos o cordeiro dentro, mas para seguirmos o cordeiro para onde quer que ele vá. Amém? Onde está o cordeiro para você? Ah, ele está em Jerusalém. Ah, ele está no Getsêmani. Ah, ele está em Nazaré. Ele está na Galileia. Ele está em Belém. Ele está na cruz. Ele está no túmulo. Onde está o cordeiro? Para cada um, o cordeiro está em um lugar. Mas nós temos que seguir as veredas do cordeiro. Vai sempre culminar lá em Jerusalém, no túmulo, irmãos. Quando nós sairmos de Belém, nós vamos para Nazaré. Quando sairmos de Nazaré, nós vamos para Galileia. Esse é o caminho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho que ele trilhou. Ele não foi para Roma. Ele não foi para a Ásia. Ele trilhou esse caminho. Que é de uma forma espiritual que nós vamos trilhar, amém? Mas é difícil, claro que é. Mas o texto diz: estes são os que seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. Amém?
Vamos orar ao Senhor? Vamos orar, pedir para o Senhor nos dar graça para o seguir. Vamos orar, feche seus olhos. É difícil, mas é possível porque nós recebemos o Senhor dentro de nós. O Senhor habita dentro de nós. Pai, nós rendemos graças ao Teu santo nome nessa noite. Pedimos, Senhor, favor, uma graça específica para seguir o Cordeiro para onde Ele for. Para onde Ele for. Nós sabemos da responsabilidade, da dureza, Senhor, deste encargo e dessa palavra. Mas nós queremos ser encontrados entre aqueles que o Senhor mesmo dá testemunho dizendo: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Eles foram constituídos primícias para Deus e para o Cordeiro. Nos dê graça, Jesus, que haja graça na minha vida e de cada um dos meus irmãos, para nós sabermos o tempo, Senhor, de sermos crianças sem nenhum tipo de malícia na nossa mente, malícia caída, mundana, pervertida. Tempo de nós sabermos, Senhor, estarmos anônimos. O tempo das pedradas, o tempo das perseguições, o tempo da cruz, o tempo do abandono, o tempo da morte. Mas a Tua palavra nos diz que há uma manhã de ressurreição. A Tua palavra nos garante a ressurreição, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor glorificará os nossos corpos. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. A Tua palavra nos diz que o Senhor trocará os exércitos dos céus e o governo da terra. A Tua palavra nos garante que nós somos reis e sacerdotes e que nós governaremos sobre a terra por 1000 anos. Pai, nos dá clareza, luz do Evangelho, luz do Evangelho sobre nós, luz do Evangelho sobre nós, para nós vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor, no nome de Jesus. Que toda a fortaleza da minha mente e toda a fortaleza da mente dos irmãos, Pai, seja desfeita hoje para nós vivermos a Tua vontade, o Teu querer, caminharmos com o Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Pai, dá força aos que estão fracos. Pai, dá força aos que estão fracos. Cura, Senhor, os que foram feridos no caminho. Transforma-nos a Tua imagem, Senhor. Transforma-nos de glória em glória, como a Tua palavra diz, que nós com a cara descoberta refletimos a imagem do Senhor e somos transformados na Sua imagem de glória em glória. Assim nós oramos nessa noite, Pai, crendo que o Senhor fará em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar também para uma pessoa, chama Sandro. Ele está enfermo. Não sei se ele está em Santa Casa, não? Alguém tem essa informação? Tá, então vamos estender nossas mãos como algo profético. Para mim é nessa região aqui, ali na Santa Casa. Que o Senhor o visite, no nome de Jesus.
O nome dele é Sandro. Estenda suas mãos. Pai, nós rogamos ao Senhor pela vida do Sandro agora. Eu não sei o que ele tem, mas o Senhor conhece. Pedimos ao Senhor cura dos céus. Pai, que os anjos ministradores, no nome de Jesus, rogamos ao Senhor, um anjo ministrador de cura, que vá até ali, Senhor, e o visite agora. No nome de Jesus, que ele possa testemunhar do favor do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, toca agora, Senhor. Que só o Senhor permaneça naquele quarto. Que só a tua vontade e o teu querer, Senhor, permaneça naquele quarto agora, no nome de Jesus. Pai, que nós testemunhemos do favor do Senhor. Visita ele agora, desde o alto da cabeça até os pés, Senhor, com graça abundante. Meu Deus, e que ele testemunhe do favor do Senhor, no nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, na tua glória, Senhor. Para a tua glória nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos orar para nós terminarmos? Feche seus olhos. Que seja uma semana de graça abundante, de favor do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Depois, se tiver alguém que está procurando emprego, eu quero orar por você. Amém? Não haverá opróbrio nem vergonha no nosso meio. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós rendemos glória ao teu santo e poderoso nome. Pedimos uma semana de paz, de bênção, de favor, de graça abundante, de livramento, Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Expulsa, meu Deus, do nosso meio toda a enfermidade. Meu Deus, que não haja encantamento contra nós, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, quando nós trocarmos a planta nos pés, o Senhor esteja conosco, nos livrando, nos guardando. Pai, para a tua glória nós oramos, Senhor. Que seja uma semana bendita, debaixo das tuas mãos, debaixo do teu favor, da tua glória. Assim nós oramos, crendo que o Senhor fará. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor coloque o rosto dele, te dê paz, te dê shalom. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Cumprimente seu irmão. Declare o favor do céu sobre a vida dele. Para a glória de Deus.